A pressão do governo está sendo muito grande. Essa semana, nós estamos aqui praticamente com o Congresso esvaziado, exatamente para não chamar a atenção da população brasileira. Creio que ainda estamos vendo apenas o cume do iceberg. Olá e seja bem-vindo. Alguns senadores estão colocando o dedo na ferida e denunciando a forte pressão do governo federal para esvaziar a CPI do INSS no Congresso Nacional. E que a ação desesperada de Lula pode quebrar a Previdência Social. O senador Sérgio Moro foi direto. Ele ligou o PT diretamente aos roubos dos aposentados, citando uma reportagem da jornalista Malu Gaspar, do O Globo, revelando que a esquerda brigou para manter brechas usadas em fraudes milionárias. Segundo Moro, tudo o que sabemos até agora é apenas a ponta do iceberg. Já o senador Eduardo Girão diz que estamos diante do maior escândalo do mundo, envolvendo sindicatos e associações que desviaram bilhões dos benefícios previdenciários. E destacou, os ministros do STF mantêm um silêncio sepulcral sobre o caso, apesar da gravidade, já que eles dão opinião em tudo. Veja. Eu tenho chegado à conclusão que, de fato, o principal problema do Brasil é a corrupção. E todos os demais acabam sendo consequentes. E talvez esse terceiro mandato do presidente Lula seja o exemplo mais ilustrativo. Porque nos anteriores nós tivemos 2 mega escândalos de corrupção, que foi o caso do Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente ali no ano de 2012. Aliás, eu estava trabalhando como juiz auxiliar no Supremo naquela época e pensávamos que havíamos conhecido o escândalo de corrupção maior da história do Brasil, que era a compra de votos de parlamentares através de verbas canalizadas, quem não se lembra, né, das empresas do Marcos Valério. Mas logo adiante, em 2014, foi iniciada a Operação Lava Jato e descobrimos um esquema de corrupção ainda maior, no qual empresas, grandes empreiteiras brasileiras, maiores empreiteiras brasileiras, fraudaram repetidamente licitações da Petrobras, fixando entre elas qual que seria o resultado, quem seriam as ganhadoras e propiciando que as demais apresentassem propostas que, na verdade, não eram reais ou propostas com preço de antemão superior àquela definida como vitoriosa. Concomitantemente, com pagamento de propinas, subornos, da ordem de 1 a 3% a diretores da Petrobras, a gerentes da Petrobras, a agentes políticos e a partidos políticos. É difícil aqui saber exatamente quanto foi roubado nessa ocasião, mas temos para ilustrar o valor que a Petrobras oficialmente declara que recebeu de volta. E esse valor foi superior a 6 bilhões de reais. Então estamos falando aqui de mega escândalos de corrupção. Quando nós pensamos que o estado da arte havia sido alcançado em matéria de corrupção pelo governo do PT, nós nos surpreendemos com esse novo escândalo, roubo. E aqui temos que usar as palavras corretas: roubo dos idosos, roubo dos aposentados, roubo dos pensionistas, roubo das viúvas, roubo dos órfãos. Os valores ainda estão sendo calculados, mas há quem aponte cerca de 6 bilhões de reais, mas dessa feita não tirado de uma estatal, o que não deixa de ser grave, mas sim tirado dessas pessoas mais vulneráveis. Eu vejo hoje matéria no Globo da jornalista Malu Gaspar, título: Salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. E ela faz um retrospecto histórico de como votações no Congresso, nesse Congresso, mas impulsionadas por emendas apresentadas por partidos de esquerda, notadamente pelo PT, permitiram a flexibilização desses descontos sobre aposentadorias e pensões do INSS para direcionamento para sindicatos e associações amigas
como, por exemplo, a CONTAG, que hoje é presidida por um filiado do PT, ou esse sindicato que hoje tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, o tal do Frei Chico. E agora, o que acontece? Flexibilizados os controles, diminuídos os mecanismos para aferição de que aqueles descontos eram realmente autorizados, eram baseados na vontade desses pensionistas e aposentados, não vemos com nenhuma surpresa o fato de que a oportunidade foi aproveitada. E vilões, inclusive com suspeita da alta cúpula do INSS ter recebido suborno, como foi revelado nessa investigação ainda em curso da CGU e da Polícia Federal, foi aproveitada a oportunidade. Então, se flexibiliza os controles, é natural que isso aconteça. E, paralelamente a essa flexibilização dos controles, nós tivemos aqui o maior desmantelamento do combate à corrupção que aconteceu em qualquer governo. Aqui, com a contribuição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que vilificaram o combate à corrupção e passaram a anular condenações válidas e legítimas da Operação Lava Jato, com argumentos que não se justificam, com uma competência, inclusive, também duvidosa, como apontado, inclusive, em votos vencidos nesses julgamentos. E aí o remédio para o desastre, ou melhor, a receita para o desastre, é clara. Aumenta as oportunidades e diminui os riscos. E o resultado é essa farra do roubo das aposentadorias e dos pensionistas. Eu fico imaginando o que nós ainda vamos descobrir até o final desse governo Lula e o que descobriremos em governos futuros sobre o que aconteceu durante esse período histórico. Porque assim como flexibilizaram as regras de desconto sobre aposentadorias e pensões, também uma primeira ação desse governo foi flexibilizar a lei das estatais, as exigências técnicas e as regras que dispunham sobre conflitos de interesse para ocupar cargos de direção ou em conselhos em estatais. Tudo isso fez o atual governo para que pudesse indicar, sem os óbices legais, os seus amigos, a companheirada, pessoas muitas vezes sem a qualificação necessária e repletas de conflitos de interesse para cargos estratégicos nas estatais. Creio que ainda estamos vendo apenas o cume do iceberg. Ainda levará anos, como foi a própria Lava Jato, foi em 2014, que ela começou já sobre um outro governo e descobriu fatos que vinham desde lá do início do governo Lula, 2004, 2005. Se essa flexibilização das regras, se a diminuição dos riscos gerou esse grande escândalo do INSS para favorecer financeiramente sindicatos e associações amigas do governo e levar ao enriquecimento pessoal de alguns servidores públicos inescrupulosos, eu fico pensando o que pode estar acontecendo, ou o que já aconteceu nessas estatais, onde essas mesmas regras foram flexibilizadas, as regras que exigiam aí requisitos técnicos para as nomeações. Porque isso não se faz sem um objetivo específico. O que interessa ao brasileiro que está lá na ponta, aqueles que contribuíram por 20, 30 anos, pagando todo mês, tirando do seu salário e sonhando com a aposentadoria, e muitos chegaram à aposentadoria. Mas, de repente, principalmente quem ganha de 1 a 5 salário mínimo, vendo lá, sem saber o que estava acontecendo, porque a maioria dessas pessoas que ganham até 5 salários mínimos, às vezes não tem um esclarecimento
e muitas pessoas idosas, né, que não sabem se está sendo descontado, como é que é aquela situação ali. Por isso que nós estamos discutindo, acima de tudo, é o roubo escandaloso que atingiu aqui todos esses aposentados. E aí, senador Girão, não é só os aposentados, são pessoas que vão se aposentar ainda, que estão contribuindo ainda na expectativa de poder ter o seu direito, né, bem lembrado, como Vossa Excelência disse. Portanto, hoje, mais uma vez, milhões de velhinhos acordaram aflitos, com o celular na mão, esperando uma mensagem do INSS. E o que eles queriam saber? Se o benefício deles ia cair inteiro, sem desconto, sem falcatrua. Ou se foram, mais uma vez, vítimas de golpe, e de golpe covarde, como a gente sempre diz. Sim, senhoras e senhores, estão roubando os nossos aposentados. E como o ministro disse, senador Girão, ele reconheceu, o ministro Lupe reconheceu que houve safadeza. E ainda o governo demorou, claudicou para fazer a demissão do ministro. Se ele mesmo tinha demitido, e olha, pior, colocar um substituto que também tinha assinado com ele a mesma documentação. Portanto, o governo não só está hesitando em tomar as decisões, porque é um companheiro de campanha que esteve presente na campanha, temos que proteger. Olha só, a base aliada não quis assinar a CPMI, e aí eu quero, mais uma vez, parabenizar, senador Girão, Vossa Excelência, a senadora Damares, a deputada Coronel Fernanda, que está lá no interior de Mato Grosso nesse momento, fazendo um trabalho exatamente para mostrar o que nós estamos fazendo aqui. Porque a partir de ontem que foi instalado, o que nós precisamos fazer? Um movimento para que outros parlamentares que assinaram não retirem a assinatura. Porque a pressão do governo está sendo muito grande. Essa semana, nós estamos aqui praticamente com o Congresso esvaziado, exatamente para não chamar a atenção da população brasileira. Aí já estão inventando viagens, onde o presidente da Câmara não está no Brasil, o presidente do Congresso não está no Brasil, e, aliás, o nosso trabalho é a você, brasileiro, que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, através da Rádio Senado, TV Senado e outros meios. Você tem que fazer um trabalho também para nos ajudar a pressionar para que ninguém retire a assinatura. Esse é o papel de cada cidadão. Quando nós estamos falando aqui, não é só do roubo que já aconteceu. Aliás, o governo também queria que a própria Previdência devolvesse o dinheiro que foi desviado. E aí, senador Plínio, isso representa o quê? Mais possibilidade da nossa Previdência quebrar. Então, a nossa CPMI aqui, nós vamos a fundo, todos nós, porque não vamos poder aceitar mais que isso aconteça nesse país. Inclusive os sindicatos com autorização para fazer desconto. Plínio, eu só quero fazer aqui também, senador, todos que estão nos assistindo, uma diferença. Se for pago pelo caixa do governo, o governo depois vai ter dificuldade em cumprir as suas metas, principalmente metas de campanha. Agora, se for pago com dinheiro da Previdência, o risco é muito maior, porque o dinheiro da Previdência é um dinheiro para e de quem? Daqueles que pagaram, que tem que estar lá reservado, não pode ser utilizado da forma que o governo queira. E, aliás, que governo? O governo de plantão. O INSS tem que ser uma política de Estado. O INSS, a Previdência, é uma política de Estado. Não pode o governo de plantão querer fazer do jeito que pensa. Por isso, senador Girão, uma situação dessa nós vamos ter que apreciar aqui no Senado se a intenção dessa devolução, como será a intenção dessa devolução. Nós queremos que comece a devolver amanhã, que o governo pare com a gastança, diminua essa máquina,
Vossa Excelência se lembra, no presidente Bolsonaro e agora, quantos ministros nós temos? Quase o dobro de ministro. Isso representa a gastança do governo. Pare com a gastança, vamos pagar os nossos velhinhos e vamos trazer equilíbrio e esperança para esse país. Senhor presidente, quero cumprimentar o senador Wellington Fagundes pelo brilhante discurso. E a gente vê o Lula, o presidente Lula, vê também, senador Isalci, sabe quem? A ministra Simone Tebet, foi colega nossa aqui, dizendo o seguinte: não, mas vamos repor. Vamos repor quem, cara pálida? Vamos repor com que dinheiro? Se já vai faltar, antes desse escândalo vergonhoso, já vai faltar para a educação e para a saúde em 2027, porque é o governo da irresponsabilidade, esse governo Lula. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Está aí mensalão, está aí petrolão, está agora o aposentão, que é muito maior, o maior escândalo do mundo, do roubo dos aposentados. Rapaz, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já vi muita gente falar, aqueles que mais gostam de se posicionar, sobretudo no Brasil, que são os ministros do STF, senador Cleitinho. O senhor ouviu eles falarem alguma coisa sobre esse roubo dos aposentados no Brasil? Essa crueldade? Não fala nada, é caladinho da Silva. Agora eles calam. Mas para a política pública que a gente vota aqui, para dar opinião sobre política partidária, eles dão opinião e eles fazem. Mas agora fica caladinho da Silva. A gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Pior ainda, essa roubalheira pode ser muito maior do que se imagina. Uma reportagem do G1 aponta que os primeiros indícios de fraudes começaram já em 2006, no primeiro governo Lula, o que indica que esse esquema pode ter durado anos operando nas sombras. Agora a pergunta que não quer calar: até onde vai esse esquema? E por que o governo Lula está tentando enterrar a CPI antes mesmo de investigar a fundo, já que estão tentando culpar o ex-governo Bolsonaro?